E a gente entra numa questão importante. Então, a comunicação, pelo Theta Healing, pela comunicação, tem uma finalidade prática, de adoção, de viagem. Quando eu vou viajar, eu comunico com eles. Durante a viagem, eu comunico com eles porque eu me comunico à distância também. Comunicar à distância é o princípio da física quântica e da mecânica quântica da não localidade. A não localidade tem... Eu não estou com o livro aqui. Tem um livro de um escritor chamado Amit Goswami, chama O Médico Quântico, é um deles, e ele fala sobre o princípio da localidade na comunicação telepática. É bem interessante esse trabalho, porque ele mostra uma pessoa meditando numa gaiola de Faraday. A gaiola de Faraday, ela não deixa nenhuma vibração eletromagnética de fora entrar, é só a que você está produzindo. E ele está meditando pensando numa pessoa. E uma outra pessoa, num outro prédio, está na mesma condição, pensando nesse outro meditador. Os dois estão meditando. Aí no meditador A, no primeiro, os dois estão de olhos fechados, é emitido luzes. E os dois estão com eletrodos na cabeça ligados, para ver o padrão de onda cerebral e os estímulos. E aí é mandado luz, ele é estimulado com luz, esse primeiro meditador. O que eles viram é que o segundo meditador, que um está pensando no outro, mesmo sem ter tido emissão de luz nele, o cérebro assume o mesmo padrão. Isso é uma comprovação de uma comunicação telepática, que é exatamente o que a gente faz. A gente se conecta de consciência para consciência. Poderia ser de mente para mente, mas de consciência espiritual para consciência espiritual é muito mais rico essas informações, tá? Deixa eu ver o que mais tem de dúvidas. E aí, o que a comunicação então animal traz, além da finalidade prática? Ela traz uma investigação de quem é esse ser aqui, de quem é Nico. E aí a gente para de achar e supor se eles têm espírito ou não, se o espírito é o mesmo que o nosso ou não, se tem evolução ou não tem evolução. Porque não sou eu mais achando. Porque quando eu suponho que seja algo, é o meu achismo, da minha época, dos meus condicionamentos, do que eu li, do que eu ouvi, e muitas vezes eu estou baseado em textos antigos, que era o que dava para acessar naquele momento. Hoje a gente acessa muito mais coisas. Por exemplo, depois de 10 anos de Reiki, eu comecei a ter uma leitura intuitiva do que estava acontecendo com aquela pessoa, e eu via o que eu quisesse, eu pedia. Falava, eu quero ver o coração, eu quero ver isso, eu quero ver o que está acontecendo. Eu comecei a fazer isso depois de 10 anos de Reiki. E aí um dia eu vou fazer um curso de Theta Healing DNA básico, o primeiro módulo. Tinha gente que nunca tinha feito nada na vida, nem Reiki, nem nada. E aí no primeiro dia, quando o professor ensinou uma leitura intuitiva, essas pessoas fizeram logo de cara, porque a gente está num momento muito mais rápido, a gente está acessando mais informação, e porque eu achei que para fazer isso demorava, e as pessoas não acharam isso, porque elas aprenderam e fizeram, tá? Então só para exemplificar que a gente está num momento muito... A gente está expressando muito mais as nossas virtudes e qualidades espirituais. Então, ao invés de eu supor, o Nico tem espírito, é igual ao do humano, não é igual ao do humano, tem evolução, não tem evolução, o que eu faço com a comunicação animal? Eu me conecto com a consciência espiritual dele e pergunto para ele, quem é ele? Por que ele decidiu ser um gato? Ou então, quando esse trauma começou, esse medo começou, e aí ele pode mostrar uma situação de outra vida. De outra vida, ele pode ter sido um gato, ele pode ter sido um cachorro, ele pode ter sido uma outra espécie animal. Que espécie animal? Humana, porque a gente é uma espécie animal. A gente tem uma visão de grandeza separada do reino animal, separado da natureza. A gente vê como a parte disso, a gente vê a natureza, a gente vê os animais, mas a gente não se sente, e a gente é parte, a gente é uma espécie animal, tá? Cada um com a sua função. Eu não sei fazer o que essa espécie faz aqui, a felina, e ele não sabe fazer o que eu faço, tá? Então a gente decide, enquanto consciência espiritual, eu vou querer expressar tais virtudes, aprender tais situações que eu tenho desafio ainda. Onde vai ser melhor? Vai ser a Terra? Porque não tem só esse planeta habitado, né? Então a gente está extrapolando já isso. Vai ser a Terra? Vai ser nesse universo? Porque tem multi-universos. Vai ser nesse universo? Vai ser nesse planeta? Vai ser em qual época? Olha quão rico, porque a gente está entendendo que está preso na vivência da Terra, mas se a gente tem vários universos, se a gente tem vários planetas, pode ser onde quiser. Às vezes ele mostra uma possibilidade de uma vida numa forma que eu não consigo reconhecer, porque a minha mente está acostumada com esse tipo de animal, com esse tipo de animal,
com as formas de carbono. Então, às vezes, quando mostra um trauma ali atrás, numa outra vida, que não é esse planeta, e minha mente não consegue entender aquela forma, é porque eu não tenho parâmetro para reconhecer aquilo. Minha mente, Ricardo, não tem parâmetro para reconhecer aquilo. E eu desencano de ficar tentando reconhecer a forma, porque o mais importante é a história e o sentimento é o mais importante de tudo. Por que que ele tem medo? Quando começou esse trauma? Foi uma morte? Foi uma tragédia? O que que aconteceu? Ficou uma vida inteira sozinho? O que que aconteceu? Tá? Então a gente tem isso. E aí é muito interessante, porque eles já mostraram algumas vezes situações que eles eram humanos. E muitas vezes nessas situações eles mostraram coisas muito pontuais. E coisas que, inclusive nessa vida como gato, como cachorro, eu não tinha acesso. A tutora não tinha me contado. E ele me conta e eu falo para a tutora ou tutor, e o tutor ou a tutora confirmam aquela informação, tá? Então são as confirmações que podem acontecer. Na comunicação a gente não vê algo como evolução espiritual. A gente vê como escolha de um corpo, de uma espécie, para facilitar o que você quer aprender e expressar. É isso que a gente vê. Fora do que a gente está achando, do que a gente leu num livro. Ele está expressando o que está acontecendo. Tá bom?